Finalmente eu assisti Jujutsu Kaisen Zero e devo dizer logo de cara que esse é um filme legal pra caralho, cara. Porra, é muito bom ver que todos os problemas que eu tinha com a primeira temporada reduziram bastante aqui nesse filme. Isso é maravilhoso. O filme realmente parece um filme e não só um episódio de um anime de TV estendido pra uma duração de um filme. Então tá muito bem feito, cara. Tá muito legal. No vídeo de análise do anime de TV, eu comentei que os cenários são muito mortos, vazios e sem cores que deem um destaque para eles. E isso mudou bastante por aqui. Ainda existem algumas cenas em que os cenários estão meio esquisitos em relação ao design dos personagens, mas isso mudou muito nesse filme e agora tá bem melhor do que estava na produção de TV. Isso é muito estranho na real, né? Porque o Sung-Hoo Park continua sendo o diretor de Jujutsu nesse filme, o TP Ito continua sendo o diretor de fotografia e a Chikako Kamata continua sendo a designer de cores. O que significa que as mesmas pessoas importantes para a composição dos cenários e das cenas continuam intactas. É a mesma equipe. É estranhamente a mesma equipe, está todo mundo trabalhando melhor. Isso me leva a pensar que Jujutsu Kaisen pode ter tido problemas gigantescos durante a época da sua produção, já que foi aquele tempo de transição de 2019 para 2020, né? E o Estúdio Mapa pegou muita coisa nessa época, visto que a maior parte dos animes que saíram por temporada em 2020 foram desse estúdio. A gente teve Dorohedoro, a gente teve aquele Tazou Samurai, tiveram mais animes aí, eu não vou me lembrar de todos eles, mas o Mapa fez muito anime nesse ano, né? Incluindo Jujutsu Kaisen. E se isso não foi ocasionado por um problema de produção, então tava todo mundo sem vontade de fazer Jujutsu Kaisen mesmo, e só tava empurrando com a barriga. A diferença é gritante nesse filme aqui, e existe uma composição muito mais incrível visualmente, e tá tudo melhor, tudo flui melhor nesse filme. A trilha sonora é muito mais evidente de que realmente faz parte do anime, e ela é mais fácil de ser ouvida agora, né? Ela tem mais destaque, e a coreografia de luta está também muito melhor nesse filme aqui. Ainda existem umas coisas meio estranhas em relação à coreografia de luta, né? Tem momentos que o Yuta tá lutando contra o Getou, e aí os movimentos dos personagens parecem meio irreais. Tem uma cena lá do Inumaki e do Yuta contra uma maldição, que o Yuta do nada consegue pular uns 2 metros acima do monstro, que já era maior do que ele. E também tem outra cena do Nanami lá pelo final do filme, que ele tá lutando contra um bicho que tem pelo menos uns 3 metros a mais do que ele. E ele também consegue pular mais alto do que o bicho, né? Ele fica numa altura muito maior do que o bicho e, enfim. É muito estranho ver essas coisas acontecendo em tela, visto que Jujutsu se preocupa em explicar os poderes e a forma como os personagens se movimentam com esses poderes. Mas ainda assim, eu devo admitir que costuma ser quase sempre bem da hora de ver, então a gente sempre deixa passar, né? Os ângulos de câmera agora possuem mais identidade e mais significados. O Gojo conversando com o Yuta na sala do hospital, eu acho que é a cena que mais exemplifica isso, na minha humilde opinião. A câmera foca muito em mostrar que o ambiente do hospital é grande e cheio de pessoas. Aí tem um momento em que mostra o Yuta e o Gojo de frente, né? Mostrando que o Yuta está sentado e o Gojo está em pé. Enquanto o Gojo tá falando aquelas pequenas frases de lição de moral para gerar aquele carisma todo de personagem que Jujutsu já gosta de colocar na sua obra, né? E eu vou falar sobre isso mais vezes aqui, então não se canse, por favor. E depois disso tudo, como se já não bastasse o Yuta estar sentado e isso traçar um paralelo de aluno prestando atenção no seu professor, a câmera ainda foca de cima para mostrar mais ênfase no Gojo e colocar o Yuta mais para baixo. Como eu disse no vídeo anterior, essas coisas são feitas pelas pessoas às vezes com noção de que elas existem e muitas vezes sem ter a noção de que elas existem e do que elas significam. Não ter noção da existência dessas coisas para as cenas faz com que a cena perca o significado? Não, muito pelo contrário, enriquece o significado da cena, porque esses sentimentos com ângulos, posicionamento de câmera e cores em um cenário são sentimentos inconscientes que fazem parte do ser humano e que muita gente só não sabe que tem, apesar de todos nós termos isso, né? É uma parada bem legal, eu gosto bastante disso. Mas eu não vou ficar me prolongando quanto à direção de arte, coreografia e fotografia, porque eu quero falar um pouquinho sobre a extensão das discussões de Jujutsu nesse filme aqui e sobre a forma como o povo japonês costuma lidar com esse tipo de narrativa que foi apresentada no filme. Esse filme tem uma gama de coisas que os japoneses gostam, né? Ele tem uma narrativa melodramática, ele tem muita porrada, tem bicho voando e se batendo, tem os bichos fazendo alusão a misticismo japonês, né? Aquelas paradas relacionadas a Oni, Akuma, Kishin, tem katana, tem história triste, tem história de superação, tem tudo.
tem tudo nesse filme. E é até por isso que esse filme não é muito diferente de um filme padrão de Battle Shonen. E ele pode ser categorizado por muitos japoneses como um filme que seja igual ao filme do trem de Kimetsu, porque possui esses mesmos elementos naquele filme ali. E talvez até muita gente prefira o filme do trem do que o Jujutsu Kaisen Zero. Além de tudo isso, a parte melodramática do roteiro do filme é incrementada pelo sistema de cores dos véus que o Gojo e o outro professor estendem na hora que o Yuta vai enfrentar uma maldição com a Maki ou com o Inumaki. Também com o véu que o Getou estende lá pela luta final do filme. Essas pequenas coisinhas significam muita coisa para os japoneses, e esse filme aqui, para muitos deles, costuma ser uma obra-prima, porque é carregado de informação sentimental relacionada ao que eles acreditam. A Maki é uma personagem que ainda tem bastante medo e bastante tristeza pelas coisas que ocorreram com ela. Então ela é a primeira que vai numa missão com o Yuta, porque o Yuta também está começando agora, e também compartilha desses medos e um passado muito triste que levou ele a estar ali, assim como ela. Aí nessa primeira batalha, o véu que o Gojo estende para exorcizar aquela maldição é um véu preto, que por dentro não é exatamente tão preto assim, é meio que um azul escuro, mas faz com que as coisas fiquem mais escuras, e por fora dá pra ver que é preto mesmo. E o preto é uma cor que simboliza mistério e curiosidade, além de poder relacionar também com medo e memória emocional. Ou seja, o mistério do anime até aquele momento e a curiosidade do Yuta e do telespectador de saber o que vai acontecer ali e como vai ser para o personagem enfrentar uma maldição pela primeira vez, e o medo e a memória emocional definitivamente são duas coisas que tanto o Yuta como a Maki possuem e se entrelaçam. A cor preta também simboliza a luta, né? Então você pode relacionar isso aí também, se você quiser, ao Yuta e a sua amiga de infância. O Inumaki é o segundo personagem que vai com o Yuta em uma batalha, porque ele está bastante resolvido mentalmente em relação a si mesmo, mas ele ainda se preocupa com o Yuta, porque remete a situações que ele já presenciou no passado. E a cor do véu que é estendido pelo professor é verde, porque essa cor transmite a sensação de equilíbrio e harmonia. Existe uma harmonia entre o Inumaki e o Yuta, já que o Inumaki simpatiza muito com ele pelas coisas que ele já viveu, e o Yuta é muito carismático e quer estar bem com qualquer um por ali. O equilíbrio também pode ser interpretado como a forma em que os personagens lidam com a situação perigosa da tentativa de expurgar aquela maldição, sendo que eles só dão um jeito de confiar um no outro em certo momento da trama, e isso por si só já resolve a situação de uma maneira muito mais fácil. O panda não acompanha o Yuta em nenhuma batalha, né? Porque ele é só um panda. E é muito legal, cara, o panda e o Mekamaru, porque eles são só dois personagens muito maneiros e porradeiros, que é só referência a Tekken, porque sim, porque a autora gosta, e tá tudo bem, eu adoro esses dois personagens, é maravilhoso. O panda principalmente, é incrível. Na última batalha que tem no filme, o Getou estende um véu branco, e essa cor significa pureza e calmaria, o que remete muito à ideia de pureza de um mundo só de feiticeiros que o Getou quer aplicar, e na calmaria que o personagem tem em lidar com qualquer situação que esteja ocorrendo ali, incluindo estar dentro da escola Jujutsu como se não fosse nada, por exemplo. Nisso aí, vocês podem associar o branco do casaco do Yuta também à personalidade dele mesmo, já que branco significa pureza e calmaria, então faz muito sentido com o personagem. Podem acreditar, todas essas cores foram colocadas no filme, muito provavelmente com total conhecimento das pessoas que trabalharam nele. Tudo isso faz parte de uma interpretação e de uma observação maior do povo japonês a tudo que eles tratam como misticismo, religião ou sentimentos. Tudo significa algo maior, tudo tem formas bem legais de se relacionar. A própria trama do filme não é algo tão surpreendente assim, uma das coisas mais incríveis de todos os tempos e de todas as mídias, mas só por ser uma história de superação com muita porradaria e um melodrama até que bem aplicado, já convence muita gente de que é uma história emocionante muito foda. Não só lá no Japão, como aqui no Brasil e em vários outros países. A cultura do Japão está mais enraizada nessa questão dos sentimentos serem aflorados a partir das pequenas coisas, então isso aqui deve ser um deleite visual para grande parte das pessoas por lá. Eu inclusive gosto da historinha do Yuta com a amiga de infância dele, e toda essa questão metafórica e emblemática de como o amor pode se tornar um problema em alguns momentos nas nossas vidas, mas no fim das contas ele sempre será uma solução. Os sentimentos fortes e profundos em pequenas coisas fica muito evidente quando a forma que levou a amiga do Yuta a se transformar em uma maldição foi o amor dele por ela ser tão forte que impediu a garota de seguir a sua vida e se dispersar, ou a sua pós-vida, né?
É quase como se o filme estivesse dizendo que quanto mais você se lamenta e não segue a sua vida, mais as pessoas, suas almas e seus espíritos continuam vivendo como se tivessem culpa de terem partido. Ou seja, é uma maldição para elas, é um problema para elas. E é por isso que ela se torna uma maldição. E é muito interessante para mim observar esse aspecto, já que eu gostei bastante do filme, achei bem legal, tenho questões com a minha vida e com a morte de alguns parentes, e sempre relaciono o entretenimento da arte com tudo o que eu vivo, porque isso sempre me leva a interpretações maiores e mais expansivas, principalmente quando eu assisto artes mais atuais, para relacionar com coisas mais atuais que estão acontecendo no nosso mundo, relacionado à forma como a gente tem sentido as coisas, ou politicamente como temos vivido. A arte ela sempre está tratando desses assuntos mais novos, quanto mais nova ela é. E é isso que entrega um pouco de diferencial para mim. Interpretações que fazem parte de mim mesmo, de quem eu sou, e não só do que todo mundo vai ficar o tempo todo falando. Óbvio que eu penso muita coisa que todo mundo pensa, mas eu amo relacionar essas obras ao meu cotidiano, e eu acho que é até por isso que animes e mangás funcionam bastante comigo, já que eu compro totalmente a ideia da cultura japonesa em tratar tudo com muito sentimento envolvido. O filme não foi emocionante pra mim, ele não me fez chorar, mas tem umas mensagens bacanas e umas lutas bem legais, além de uma estética artística que enriquece o roteiro, e não é só um produto que facilmente todos vão gostar, só por ter personagens consistentes e uma animação muito fluida. Fora que tem toda aquela formação da discussão sobre bullying lá no início do filme, que o anime de TV já tinha começado a preencher com pequenas frases dos personagens. E falando dos personagens, né, deixa eu falar um pouquinho deles pra vocês aqui. Eu achei que o Gojo tá bem melhor aqui, cara, em relação ao estilo de caracterização dos personagens, com algumas frases que fazem contexto com o tema principal da discussão do anime, que é algo que Jujutsu fica fazendo o tempo todo, né? Ou frases que fazem contexto, ou frases que são pequenas lições de moral. O personagem tem muito carisma e faz muito mais parte de todo esse processo de envolver os personagens com personalidade carismática e frases emblemáticas. Eu gostei que o Gojo não foi utilizado como um deus ex machina nesse filme, assim como foi lá no final do torneio da primeira temporada, e ele sim foi utilizado como um personagem para acrescentar para a trama do personagem que é o foco, que no caso é o Yuta. O Inumaki também é um personagem que tem muito mais carisma e interação interessante por aqui do que na primeira temporada. E a Maki ficou mais fácil para mim de gostar e entender por que a galera prestava tanta atenção nela anteriormente lá na primeira temporada. Eu não tinha prestado muita atenção nessa personagem, eu admito, mas ela é bem interessante sim. Vocês estavam certos. Quanto ao Yuta, fica evidente que ele seria um protagonista 1 milhão de vezes melhor do que o Itadori e que a autora, ou o autor, tanto faz, queria realmente trabalhar com ele na sua obra. Provavelmente a Shonen Jump meteu a mão na obra e impediu a autora de trabalhar com o personagem como personagem principal, achando que ele não faria muito sucesso com a criançada, né? Isso já aconteceu com outros autores na editora, como é o caso do Kohei Horikoshi com Boku no Hero. Ele queria fazer a história só com Shigaraki, aí ele teve que fazer toda uma história que foi para poder fazer a história do Shigaraki. Enfim, isso acontece ali na Shonen Jump, cara, é complicado. Pelo menos eu já sei que o Yuta vai aparecer na próxima temporada, então eu tô bastante contente com isso, e eu espero que o personagem tenha mais destaque, mais ênfase e mais momentos interessantes e bem construídos. Se ele fizesse dupla de protagonista com o Itadori, já seria bem mais interessante, porque o Itadori tem discussões legais, mas ele tá muito sozinho ali, deslocado, né? Eu realmente não consigo gostar desse personagem, galera, foi mal. Eu acho que o Yuta tem carisma, design e história bem melhor do que o Itadori, e é claro, uma proposta mais interessante também para seguir como um protagonista. No mais, é isso, galera. A equipe de Jujutsu Kaisen está de parabéns, pois acertou demais nesse filme prequel. Engraçado que uma história que era um protótipo da série simplesmente se tornou uma prequel dela, né? Que negócio doido. Essa autora sabe muito bem trabalhar em alguns aspectos, e eu espero que a obra dela melhore muito daqui pra frente, como muita gente vem dizendo pra mim que melhora. Se você tiver gostado dessa análise e puder me ajudar, me faça uma doação no meu Pix. O meu Pix é canaldoazil@gmail.com. O YouTube não me paga nada, não me ajuda de forma nenhuma, então quem puder ajudar com qualquer quantia já vai estar me ajudando bastante, tá bom? As minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo e no comentário fixado também. Twitter, servidor do Discord e MyAnimeList, beleza? Vocês podem me seguir, me adicionar, entrar no servidor para conversar comigo, façam o que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Um grande abraço para todos vocês. E é isso aí, galera.
Até o próximo vídeo. Valeu!